sexta-feira, temos aqui a pastora Ângela, da igreja lá de Belo Horizonte. Nós tivemos um momento de cura e de libertação aqui neste lugar. Amém. E nós aprendemos muito, muito mesmo. Mas uma das coisas que marcou muito a minha vida foi que o que a minha mão não pode fazer, a mão de Deus pode. Então que você possa receber aí no seu lugar essa palavra. Você que não esteve aqui, o que a sua mão não pode fazer, a mão de Deus pode. Vamos repetir comigo? O que a minha mão não pode fazer, a mão de Deus pode. Glória a Deus. Aleluia. E ontem nós tivemos aqui a pastora Marinalva. Foi bênção, céu na terra. E nós aprendemos o que é se posicionar para a nossa salvação eterna. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1. Você pode abrir comigo essa palavra, em nome de Jesus? Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: Este é o momento de receber o que o céu tem para mim. O versículo em Eclesiastes 3, 1 está escrito assim: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Queridos, essa palavra ela é direcionada aos nossos corações de forma específica, que esse é o tempo do Kairos de Deus. Existem dois tempos. Esses dias o pastor Júnior começou a pregar aqui, eu falei assim: misericórdia, vai falar o que eu iria ministrar no dia do congresso, mas enfim, o Senhor tem propósito em todas as coisas. E existem dois tempos: o Cronos, este tempo que não espera, o que nós estamos aí acelerados todos os dias, falando assim: eu não tenho tempo, não tenho tempo para nada. Na verdade, nós precisamos de estabelecer prioridades nas nossas vidas, né? Porque tempo para o Senhor a gente sempre precisa de ter. Mas existe um tempo que é determinado, que é o tempo do Kairos de Deus, é o tempo perfeito para todas as coisas. E este tempo, ele vai realizar exatamente aquilo que Deus quer para você. Independente de você estar ansioso ou não, de você querer acelerar o processo ou não, vai acontecer no tempo de Deus. E eu gostaria de pedir a você que neste momento curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus amado, eis-me aqui para cumprir o seu propósito. E eu estou certa que este é o meu lugar. Então usa-me como um instrumento para o louvor do teu nome nessa hora. Encontre em sua igreja corações dispostos a receber. Que haja entendimento e mudança, assim como o Senhor tem feito mudança na minha vida. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Alguns podem até achar estranho, né, da gente realizar alguma oração nesse sentido, dizendo que aqui é o nosso lugar, porque nós precisamos de encarar o nosso inimigo de frente. E quando nós temos certos medos, certos receios, o inimigo ele fica ali no nosso ouvido falando que a gente não é capaz de realizar. Então a gente precisa de combater ele de frente. Vamos dizer isso: quando ele vier para cima de você com algo, faça. Mas lance palavras contrárias àquilo que ele tem dito. Amém? Amém. E o nosso tema de hoje é uma igreja posicionada para vencer.
Lembrando que quando a gente mencionar aqui no altar uma igreja posicionada, essa igreja é você. Essa igreja sou eu. Pessoa, não um templo, 4 paredes. Uma igreja posicionada para vencer. Você é a igreja. Não somente aqui dentro. Aonde você for, amém? Amém. E eu gostaria de iniciar essa palavra de hoje mencionando sobre as coisas que geralmente são realizadas aqui na igreja. O pastor Deus avisa aqui agora há pouco, ele falou sobre o culto de quarta-feira, um ambiente profético. E são vários temas que são propostos, que são colocados, que são trazidos a este lugar com o intuito de abençoar a sua casa, a sua família, o seu ministério. E tivemos vários. Um deles é este ambiente profético. Tivemos Aba Pai, Aba Filho, Aba Espírito Santo. Tivemos os congressos de mulheres aí sedentas, Jardim Secreto. Estamos tendo Mulheres Posicionadas, Igreja Posicionada do Senhor, né? Sacerdócio Real, enfim, vários temas. E temas que em algum momento eles queimaram nos nossos corações. Queimaram de verdade. Foram temas que não surgiu do nada no coração de nenhum líder aqui. Eu vou tentar explicar para vocês só bem rápido como que funciona. Nasce primeiro no céu, primeiro no coração de Deus. Os líderes buscam algo do Senhor e isso é transferido a eles. E em seguida, isso é transferido a nós. E nós, nesse período em que nós estamos aqui, o que nós fazemos? Nós recebemos com tudo que nós temos. Nós profetizamos, nós liberamos palavras de bênçãos, a ponto de acontecer aquele mover, acontecer algo sobrenatural. E nós podemos vir aqui, muitas das vezes, nesse altar e testemunhar o que Deus tem feito. Porque Deus é poderoso sobre todas as coisas. E Ele vai continuar realizando, vai continuar fazendo. Só que chega um certo momento e o que acontece? As lutas vêm. E nós esquecemos daquilo que foi ministrado lá atrás. Nós deixamos passar despercebido por causa do barulho que as lutas provocam nos nossos ouvidos. E o que nós fazemos? Nos recolhemos. Hoje eu vou deitar, hoje eu vou chorar, eu vou ficar estagnado. E esquecemos que um dia nós profetizamos, que um dia nós lançamos palavras de vitória, que um dia a sua casa foi abençoada. Isso já aconteceu comigo, queridos. Eu estou falando isso não é pensando no que o outro faz, foi pensando em mim mesmo, porque isso já aconteceu comigo. Só que nós não podemos deixar isso esmorecer. Toda palavra lançada precisa de ser vivida. Ela precisa de ser vivida. No livro de Apocalipse, olha só. No livro de Apocalipse, deixa eu abrir aqui. Apocalipse 3, versículo 7. Quem quiser pode abrir aí para seguir comigo. Apocalipse 3, versículo 7. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir.
Esse é o Deus que você serve, o Deus Todo-Poderoso. João, ele teve uma visão na ilha de Patmos. E, segundo alguns estudiosos, essa visão foram voltadas para as 7 igrejas da Ásia. Um grupo de estudiosos, segundo a pesquisa que eu estava fazendo, isso é só a nível de curiosidade mesmo. Eles dizem o seguinte, que essas 7 igrejas que é citada, nessa revelação que ele teve, elas representam 7 períodos da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Então, que a igreja passaria por esses 7 períodos aqui na Terra. Mas alguns estudiosos, eles já pensam o seguinte, olha só, que representa a variedade de comunidades cristãs que existe. Então, que existem tipos de igreja mais semelhantes a essas 7 igrejas. Mas, independente de que grupos de estudiosos pensam, o que a gente tem certeza é que essas igrejas existiam naquela época. Porque ela foi uma visão dada pelo próprio Deus, direcionada a João, para que ele enviasse para eles uma mensagem específica, uma mensagem direcionada, uma mensagem para que houvesse uma mudança de vida. Então, o que acontecia lá naquela época, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, existe nesse tempo de hoje. Porque se nós formos parar para pensar, o que aconteceu ali? Gerou primeiro no coração de quem? De Deus. Depois foi transferido para quem? Para João. Para que João fizesse o quê? Transferisse a igreja. E em uma igreja específica, que foi essa de Filadélfia, ele ainda mandou um recado direto, falando assim: eu sou o Deus que fecha a porta que ninguém pode abrir. E sou o Deus que abre porta que ninguém pode fechar. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Eu sou o Deus que me posiciono em favor do meu povo. Eu sou o Deus que me posiciono e faço por eles o que ninguém pode fazer. E quando eu tive o entendimento disso aqui dentro dessa palavra, eu falei assim: obrigada, Jesus. Porque eu sei que só o Senhor pode sobre as nossas vidas. E relacionado a tudo isso que nós temos vivido aqui, nós entendemos que o nosso Deus, ele é imutável. Da mesma forma que ele agia lá nos tempos de João, da revelação que ele teve na ilha de Patmos, ele dá visões hoje. Mas são visões para que sejam seguidas. Não são visões para nós ouvirmos, entrar aqui, sair aqui, e no outro dia a gente está em sofrimento dentro da nossa casa. Ele quer uma libertação das nossas almas. Ele quer ver, sabe o que? No momento de vento, nós nos levantarmos e falarmos assim: eu sei que eu sirvo um Deus que abre uma porta que ninguém pode abrir. Ele fecha a porta que ninguém pode fechar. Esse é o Deus. É o Deus da minha vida, é o Deus da minha casa, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu saio todo dia de culto e venho cultuar aqui. Tem que haver um propósito sobre isso. Não pode ser à toa. Não pode ser à toa. O Senhor, ele quer uma igreja sarada. Ele quer de nós uma igreja sarada. E vamos entender o seguinte: para que a igreja seja considerada uma igreja posicionada, ela precisa de seguir algumas características. Então, voltando a dizer aqui, a igreja sou eu e a igreja é você. No decorrer desses dias, ouvindo as preletoras que estavam aqui ministrando a palavra, abençoando vidas, eu pude ver o tanto que o cuidado de Deus é maravilhoso sobre as nossas vidas, porque Ele completa as coisas. E Ele fala da mesma forma, né? Quer dizer, Ele fala a mesma coisa de formas diferentes. E para uma igreja, que sou eu, que é você, né, possuir todas as características dessa igreja que vai avançar, que vai vencer, a primeira delas é possuir
posicionamento espiritual. Abra comigo no livro de Salmos 37, 5. Glória a Deus. Tem tantas marcações aqui que fica até um pouco difícil para eu achar. Salmos 37, 5. Está dizendo assim, é um versículo que ele é muito conhecido, ele é muito mencionado. Nós geralmente falamos assim, aleatoriamente, esse versículo no nosso dia a dia, que é, quando vê alguém passando por alguma situação, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o mais fará por você. E esse versículo, queridos, ele está dizendo para mim e para você assim, que nós estamos entregando o nosso caminho ao Senhor, confiando nele para que o mais ele possa fazer por nós. Essa deve ser uma oração na sua vida no dia a dia. Aqui nós estamos falando sobre uma característica de uma igreja posicionada espiritualmente. Então, mesmo que esteja acontecendo algo aqui na terra, algo aqui no seu dia a dia, que aos seus olhos seja impossível, entregar-se, render-se, é um ato de uma pessoa mais do que corajosa. Mais do que corajosa. Porque nós estamos cedendo, nos entregando, passando posse para Deus resolver por nós. Isso é se posicionar espiritualmente. Porque você entende que não é na sua força mais. É na força daquele que tudo pode. Quando as minhas mãos não podem fazer, as mãos de Deus podem. E aqui, nesse mesmo versículo, nós podemos entender que nós estamos entregando também as nossas incertezas ao Senhor. Tudo aquilo que a gente pensa, o achismo, será? Entregou, Ele resolve. Entregou, Ele resolve. Muitas das vezes nós estamos preocupados em mudar tudo ao nosso redor. Tudo ao nosso redor. Mas esquecemos de arrumar, de organizar a bagunça que está aqui, dentro de nós. Por isso que nada se resolve no externo. Brigas, discussões, contendas, revoltas. E nós não conseguimos ter uma palavra de vitória, porque dentro de nós está uma bagunça. Grandes homens e mulheres de Deus começaram a vencer as suas batalhas, sabe como? De joelho, rendendo, entregando o seu caminho ao Senhor, confiando nele para que Ele fizesse. Amém? Vocês estão comigo? O mundo está sedento de pessoas que vai para lá para fora mesmo, para fazer, realizar. Só que o céu ele está sedento também para encontrar corações disponíveis aqui embaixo. Porque Ele prepara lá em cima primeiro, entrega para você, para que você consiga realizar. A mudança ela tem que começar dentro de você primeiro. Amém? O segundo ponto, segunda característica de um posicionamento da igreja, é um posicionamento de oração e coragem. A Priscila iniciou aqui, eu achei que ela ia ler o versículo que eu separei. Está no livro de Esther, abra comigo, Esther, capítulo 4, versículo 16. Para quem não conhece a história de Esther, pode ser que tenha alguém aqui que não saiba, mas Esther era uma judia, órfã. Ela foi criada pelo seu primo, passou-se um tempo, ela foi coroada rainha. É só um resumo bem rápido.
foi coroada rainha, mas chegou um dia em que o conselheiro do rei, ele tramou contra o povo judeu, contra o povo de Sé. Só que ela, como uma mulher sábia, ela se levantou em prol do seu povo. Ela não deixou que acontecesse o que estava sendo tramado. E essa história era tão linda e tão maravilhosa que ela mostra de onde o Senhor pode tirar alguém e aonde pode levar também. Esther era uma mulher órfã. Era uma jovem órfã. Foi criada por alguém, por um primo. Nós não sabemos as condições dessa criação, mas sabemos que ela foi direcionada. Ela conheceu a Deus e seguiu o seu propósito e conquistou aquilo que estava proposto para ela. Amém? Então nós sabemos de onde que Deus pode tirar o homem e para onde que Deus pode colocar o homem. Talvez você esteja aqui pensando assim, já não tem mais nenhuma solução para mim. Mas saiba que o Senhor pode te tirar da sua condição e te levar a lugares para coroar a sua cabeça. Glória a Deus. E aqui, esse versículo que nós vamos ler agora, que é o Esther, capítulo 4, versículo 16, diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Ela já sabia do risco que ela ia correr. Se eu tiver que morrer, morrerei. Porque naquele tempo havia uma lei sobre isso, de se apresentar diante do rei sem ser convidada para isso. Porém, ela já estava decidida. Por mais que pareça, lendo esse versículo aqui, que foi uma precipitação, não foi. Primeiro, o que ela fez? Ela se consagrou para ir diante do rei. Ela orou, jejuou, e ela não fez isso sozinha. Ela convocou todo o povo para que fizesse isso juntamente com ela. Esther estava mais do que convencida de que para haver uma mudança, para haver uma aceitação dentro daquilo que ela precisava, do auxílio que ela precisava de Deus, o que ela precisava de fazer? Ela precisava de buscar primeiro na intimidade. Talvez nós estamos aqui muito afobados. Nós estamos querendo buscar primeiro conforme as nossas forças. É muito imediato o que eu preciso. É imediato. O povo vai morrer e sai fazendo as coisas de qualquer jeito. Morre ela primeiro. Talvez você se encontre nessa situação. É muito imediato o que eu preciso. E sai falando, sai fazendo. O período de demora vai só aumentando até você conseguir conquistar aquilo que você precisa. E ainda está colocando em risco a sua vida. Colocando em risco a vida do seu povo. Colocando em risco a vida da sua casa. Queridos, entenda algo da parte de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, busque do Senhor na intimidade, no secreto com Deus. Se aproxime daquele que pode te dar um direcionamento. Um direcionamento na verdade. Direcionamento na verdade. Não faça as coisas de qualquer jeito. Senão morre você, morre a sua casa. Não é essa a vontade de Deus para a sua família. Tenha sabedoria naquilo que Deus tem para você. Amém? Amém. Amém. Posicionamento que transforma começa na consagração. Se consagra.
Eu disse aqui ontem e eu vou reforçar. Não vai ser a sua beleza. Hoje eu acredito que todo mundo se arrumou muito bem procurando a sua paleta de cores. Ficou lá horas e horas se arrumando para estar aqui hoje diante de Deus, para adorar a Deus com o melhor que você tem. Mas não vai ser a sua beleza, não vai ser a paleta de cores, não vai ser esses 3 dias de congresso, não vai ser os 3 dias de congresso dos jovens, não vai ser os cultos que estão sendo realizados aqui. Tem palavras de bênção? Tem palavras de bênçãos. Mas se você não colocar em prática, querido, não vai adiantar. O que vai salvar a sua casa é o posicionamento mediante a essas palavras que são lançadas sobre a sua vida. São palavras que são geradas primeiro no coração de quem? De Deus. De Deus. Para depois ser transferida a nós. Então não vai ser a beleza do que está acontecendo aqui, desses dias, que vai salvar a sua casa, o seu ministério. O que vai salvar é o seu posicionamento. Eu cansei de sofrer. Eu fazia isso, fazia aquilo outro dentro da igreja. Hoje eu não faço nada mais. Eu quero só sentar e receber. Enquanto isso, tem vidas perecendo te esperando. Esperando o seu levantar. Enquanto isso, a sua casa está caindo. Sabe por quê? Porque você mesmo não tem força mais para buscar do Senhor algo específico. A movimentação do céu, ela vem dentro daquilo que o Senhor te chamou para poder fazer. Eu acredito que todo mundo que está aqui hoje já teve aquele momento de desespero. Eu não quero mais, eu vou desistir. Já ouviu até, né, pastor? Todos nós já ouvimos isso, já falamos isso. Mas nós sabemos quem nos chamou. Surto é normal acontecer. Mas se levanta dentro daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Ontem foi dito aqui, eu vou reforçar: tire da gaveta os projetos que Deus entregou na sua mão. Não esqueça que o chamado ele vem do Senhor. Assim como Esther, nós somos chamados. Ela teve um chamado e ela executou com louvor aquilo que ela foi chamada para fazer. E nós também faremos, amém? Amém. Busque na intimidade com Deus. Terceira característica: posicionar-se com constância e fidelidade. Está escrito em Daniel, no capítulo 6, versículo 10. Vamos lá? Daniel. Estou achando a igreja muito caladinha. Faltando um glória aí para me dar um ânimo aqui. Daniel, capítulo 6, versículo 10. É porque minha voz é muito calminha, né, irmãos? Eu sou muito pentecostal, então aí é assim mesmo, eu entendo. Daniel 6, versículo 10. Glória a Deus. Daniel também era um jovem judeu, tá bom? Ele foi levado, cativo para Babilônia, foi lançado na cova dos leões. Daniel é muito conhecido por esse momento que ele viveu, lançado na cova dos leões. Só que às vezes a gente fica preso nessa parte e esquece de tudo que ele vivia antes de chegar nesse momento de ser lançado. E aqui nesse versículo que nós vamos ler, vamos lá, 6:10, está escrito assim. Eu demoro porque eu custo enxergar, tá bom? A coisa aqui é difícil. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém,
e ali fez o que acostumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Glória a Deus. Daniel era um jovem íntegro. Era um jovem que, mesmo em meio a uma cultura totalmente contrária àquilo que ele vivia, ele se manteve fiel. Ele se manteve fiel àquilo que ele fazia todos os dias. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele buscava a face do Senhor 3 vezes ao dia. Qual era o segredo de Daniel? Qual era? Uma rotina com Deus. Era uma rotina com Deus. Ele não deixava. A palavra é clara quando ela diz assim: era 3 vezes ao dia. Todos os dias fiel. Todos os dias fiel. Todos os dias fiel. Todos os dias fiel. E geralmente, sabe o que nós fazemos? Vou começar com tudo. Esse ano eu vou fazer devocional todos os dias. Eu vou buscar a face do Senhor todos os dias. Eu vou buscar ir para minha casa, para minha família. Eu vou fazer culto semanal toda semana com a minha família. Aí eu faço uma semana, 2. De repente, hoje eu não vou fazer não. Porque hoje eu tenho isso assim, assado, tal para fazer. Já começa a fazer, sabe o quê? A colocar outras coisas no lugar do Senhor. Daniel estava aqui em meio a uma cultura totalmente contrária, um povo que fazia, sabe o quê? Adorava outros deuses. Eles eram idólatras. E muitas das vezes é o que nós estamos sendo, idólatras. Nós colocamos no lugar de Deus outras as coisas e começamos assim, ó. Vou adorar isso aqui agora. Nos esquecemos do que é essencial. Não estou falando que você precisa de orar 3 vezes ao dia, não. Se você conseguir, ótimo. A palavra de Deus, ela ensina que nós precisamos de orar sem cessar. É o tempo todo. É o tempo todo que nós precisamos de clamar. E nós estamos vivendo dias cada dia mais difíceis. E a notícia que eu tenho para dar nesta noite para você vai piorar. Glória a Deus. Mas só que você está firmado em um Deus que abre portas que ninguém pode abrir. Glória a Deus. Que fecha portas que ninguém pode fechar. Ele já tem portas abertas para nós. Ele já disse que eu tenho portas, mas nós vamos precisar de caminhar até elas. E para que nós venhamos conseguir alcançar essas portas, sabe o que a gente vai precisar de fazer? Jejuar, assim como Esther fez. Orar como Esther fez. Convocar um povo para fazer isso conosco. E ser como Daniel, fiel àquilo que nós vamos realizar. Ser um povo fiel. Chega de começar algo e não acabar. Daniel não negociou. Independente de que o pescoço dele estava ali, ó, a prêmio. Vai ser lançado mesmo, para ser devorado mesmo. Ele não negociou. Ele permaneceu firme. E às vezes, vou dar um exemplo aqui, às vezes lá no seu trabalho eles falam assim, olha, se você não der um jeitinho aqui, manipular isso assim, assim, eu vou te mandar embora. Aí você negocia. Princípios. Aquilo que o Senhor diz para você não fazer, você faz. Você engana. O pecado faz assim na porta, ó. Você escancara ela para entrar. Deixar fazer a lambança que fizer. Depois não entende o porquê que as coisas estão acontecendo. Ah, mas eu não sei porquê. Já passa a ser tão natural. Eu fui ensinada assim. Eu posso fazer assim.
Sabe por quê? Porque fulano faz. A Maria vai com as outras. E de repente não entende o porquê que as coisas estão dando errado. Portas estão sendo fechadas. As coisas estão cada dia mais bagunçadas. Eu não consigo consertar nada. E são jeitinhos. Eu dei um exemplo do trabalho, mas isso pode ser em qualquer condição. Eu vou falar uma mentirinha pro meu marido hoje. Não tem problema não, só hoje. Ele não vai saber. Eu vou sair com os meus amigos e vou lá ver aquelas meninas. Hoje não tem problema não. Minha mulher está em casa mesmo, ela não vai saber. Não negocie. Faça como Daniel, seja fiel aos princípios. Não negocie, querido. Não negocie. Deus honrou Daniel e vai honrar a sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Abra comigo em Juízes, no capítulo 6, versículo 14. A quarta característica de uma igreja posicionada. Eu estava meditando nessa palavra hoje, à tarde, antes de trazer, e quando eu cheguei nesse momento aqui, eu comecei a chorar e eu já estou querendo chorar de novo, porque é assim que Deus faz. A gente se encontra muito dentro daquilo que o Senhor Ele quer ministrar. É impossível não se ver. E aqui vai falar sobre Gideão. E eu me vi totalmente dentro disso que Gideão estava vivendo aqui. Vamos ler Juízes, capítulo 6, 14. Eu falei para abrir, eu mesmo fiquei aqui falando. Seis 14. Está escrito assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Vou ler novamente. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Glória a Deus. Gideão estava escondido, queridos. Ele estava escondido quando ele foi chamado. E ele se enxergava o menor dos homens. Escondido, fazendo algo que, aos nossos olhos, quando a gente para ler a história, entender aquilo que está sendo dito ali, a gente fala assim, gente, a pessoa está malhando trigo no lagar, nada a ver com nada, fazendo algo num lugar que não tem nada a ver, escondido, totalmente escondido. Ele não queria ser visto por ninguém. Só que enquanto ele se achava menor, sabe o que Deus estava fazendo? Ele estava vendo ali um valente. Deus estava vendo um vencedor. Glória a Deus. Às vezes nós nos escondemos e achamos que não somos ninguém, não somos nada, não somos capazes de nada. Sem o Senhor não somos mesmo não. Mas nós estamos ali fazendo nada com nada. E nos achando o menor dos homens.
o pior dos homens, aquele que não serve para nada. Não serve para nada. Vê uns fazendo uma coisa, vê outros fazendo outra coisa e fala assim: eu até desejaria fazer algo parecido com aquilo ali, mas eu não consigo. Ai, meu Deus, eu não consigo. Aí eu continuo ali no meu estado, fazendo nada com nada. Aí sabe o que Deus está fazendo? Ele está te olhando lá de cima e falando assim: é um valente, é um vencedor, é quem eu vou levantar, é quem eu vou tirar daquela condição e vou colocar à frente de um exército. À frente de um exército. Com 300, com a quantidade menor. Mas vai vencer os maiores, não tem problema. Porque quem vai à sua frente, quem está com você, é o general de guerra. É o leão da tribo de Judá. Aquele que tudo pode. Então você não sairá. Você não sairá como um perdedor da batalha. Jamais. Jamais. Valente. Vencedor. É assim que Deus olha para você. E eu estava lendo essa passagem e eu fui tomar banho e o Cleiton tá assim: o que aconteceu lá fora? Porque eu não estou aqui para falar de mim, não. Eu estou aqui para falar do Senhor mesmo, daquilo que Ele pode fazer por nós. Mas é impossível não se encontrar dentro daquilo que Deus faz por nós. Porque nós somos milagres, queridos. Nós somos milagres do Senhor. E aqui, o Senhor fala assim: não é na sua força, não é na sua habilidade, não é naquilo que você pode fazer. Sabe aonde é que o Senhor vai te usar? É na sua obediência. É na sua obediência. Porque às vezes a gente pensa que sabe muito, que consegue muito, que pode muito. E Deus não está nem aí para a habilidade. Ele está aí para a sua obediência. Às vezes, sem fazer N coisas, um monte de coisas, mas não estou sendo obediente em nada. E aí, como que vai ser? Habilidade, a gente encontra muitas pessoas com habilidades. Tem pessoas que se preparam para isso no longo da caminhada para serem os melhores. Mas obediente quase ninguém quer ser. E foi assim com o Gideão. Ele se sentia o menor, aquele incapaz que não conseguia fazer. Mas aí ele foi e falou assim: eu vou obedecer. Ele decidiu obedecer. E ele venceu. Seja você o Gideão. Levanta sua mão assim para o céu e fala assim: eu sou, assim como o Gideão, um vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Pare de olhar para as suas limitações. Pare de se prender naquilo que você acha que não pode fazer. Porque não é sobre você. Nunca será sobre você. Vai ser sobre aquele que te enviou. No início da pandemia foi... Quando começou? Qual ano? 2019? 2020? Eu tive um diagnóstico. Esse diagnóstico ele foi dado da seguinte forma: eu comecei a perder a visão do olho esquerdo, metade da visão. Eu nem sabia que isso era possível de acontecer. E me mandaram para a Santa Casa de Belo Horizonte. Lá na Santa Casa fizeram vários exames nos meus olhos para ver se estava acontecendo alguma coisa. Me pediram um exame específico, uma tomografia. Quando pediram a tomografia, eu só perguntei assim: eu estou com um tumor na minha cabeça? Aí falaram assim: não, a gente não pode falar nada, tem que fazer o exame primeiro. É sempre assim. Só que era início de pandemia, a ordem tinha sido dada:
fecha tudo. Deixa só o que é essencial aberto. Fecha tudo. Os hospitais não estavam recebendo pessoas, só em casos extremos. E naquele dia, sabe o que eles fizeram comigo? Já marcaram essa tomografia para 5 dias depois. Eu falei, a coisa está feia do meu lado, Jesus, misericórdia. E eu peguei esse documento e fui 5 dias depois para realizar essa tomografia. Quando eu cheguei, fiz o exame, achei que já ia sair com a resposta, né? Porque gera uma ansiedade. Falaram assim, o resultado é daqui a 2 dias. Eu fiquei mais 2 dias aguardando. E graças a Deus, queridos, eu tenho 2 milagres para poder contar aqui nessa noite. O primeiro é que a minha casa é uma casa de paz. Glória a Deus. Eu tenho isso como milagre porque eu sei que muitos não conseguem viver. Eu vivo a palavra quando ela diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque dentro da minha casa nós vivemos isso. Pode estar caindo fogo do céu lá em casa, que nós estamos sorrindo. Eu louvo a Deus porque eu tenho um esposo que todos conhecem aqui, sabe a alegria que ele proporciona. Então ele consegue levantar com a alegria que ele tem nos momentos difíceis. A gente passa por aquilo ali com muita tranquilidade, porque é a presença de Deus. Glória a Deus. E esse foi o segundo milagre que eu vivi, porque quando eu fui pegar o resultado, era o dia do aniversário do Pedro, meu filho mais velho, dia 17 de abril. E o médico me falou o seguinte, quando eu peguei, entreguei nas mãos dele, ele falou assim, olha, pode ficar feliz, não é um tumor. Eu, glória a Deus, porque eu já passei 1 semana aguardando. Ele foi falou assim, só que para eu te falar o que eu acho que é, você vai ter que ficar aqui internada 1 semana. Você tem alguma objeção? Eu olhei para ele e falei assim, tenho uma objeção. Hoje é aniversário do meu filho. Posso voltar segunda-feira? Era lá em Belo Horizonte. Eu pensei logo no meu cabelo cacheado. Falei, como que eu vou pentear meu cabelo aqui no hospital? Ficar 1 semana aqui sem pentear cabelo? Falei, não, aí eu volto de Malicuia. Aí ele falou assim, tá bom, vou te dar um documento aqui para você se internar segunda-feira. E eu voltei na segunda, fiquei lá 1 semana, fazendo exames, colhendo um tanto de exames, vendo um monte de gente doente, início da pandemia, correndo risco de pegar a doença. Mas o Senhor me livrou, amém? Glória a Deus. E eu tive um diagnóstico. Eu falei isso tudo aqui para chegar nesse diagnóstico. Ele veio para mim e falou assim, olha, amiga, você tem uma doença rara que chama pseudotumor cerebral. E quando eu cheguei a ponto de ir para o hospital para fazer esses exames, entrar nessa condição toda que eu falei aqui, eu já estava fazendo cada coisa na minha casa que vocês não têm noção. Eu queimei tanta comida, porque eu esqueci o que eu estava fazendo. Esquecia. Colocava as coisas para fazer, esquecia. Eu colocava a garrafa de café dentro da geladeira. Eu fui colocar comida para mim uma vez, eu coloquei o feijão dentro do copo, em vez de colocar no prato. Eu esquecia o que eu estava fazendo. Eu abria a geladeira para pegar alguma coisa, virava as costas, saía e esquecia de fechar. E isso foi durante muito tempo, não foi coisa... Porque tem gente que faz isso mesmo, esquece, vai lá e guarda uma garrafa de café dentro da geladeira e depois fala assim, não, eu tô ficando doida mesmo. Mas eu já estava ficando doida há muito tempo então. Porque isso veio de muito tempo acontecendo comigo. Eu estava conversando com as pessoas e no meio da frase eu esqueci o que eu estava falando. E eu falava assim, o que eu estava falando mesmo? Sentindo uma pressão horrível dentro da minha cabeça. Eu não sei se alguém aqui tem esse diagnóstico, porque eu sei que é raro. São poucas pessoas que têm. Mas é uma pressão, a cabeça fica muito inflada, parecendo que não tem nada lá dentro. E a gente escuta pouco, enxerga mal,
quando isso começou a acontecer comigo, a primeira coisa que me veio à cabeça, porque eu sei que não fui eu, que foi o inimigo já lançando contra a minha vida, lançando na minha mente: você não vai conseguir dar continuidade àquilo que Deus te entregou. Foi um desafio muito grande para mim, porque por vezes eu subi nesse altar aqui para ministrar e eu não consegui ministrar louvor. Eu não conseguia falar aquilo que eu preparava. E eu falei isso muito com a Beth. Falei: Beth, eu estudei muito para lançar uma palavra sobre a igreja e eu não lembrei. Não lembrei. E eu saí para minha casa chorar. Isso aconteceu muito. E eu comecei a me sentir limitada. Como que você vai estar à frente de um ministério se você não consegue subir para ministrar uma palavra para a igreja? Como que você vai estar à frente de um ministério em que você não vai conseguir lançar uma palavra para alguém que precisar para você, que você vai esquecer? Porque Satanás, ele faz isso. Ele já começa aqui, ó. E estava no início, realmente estava muito pior. Eu estava no início de uma meditação, que a dosagem foi muito forte, muito grande. Eu tenho dificuldade com lugares escuros até hoje, que eu começo a ficar tonta mesmo. Faz parte desse processo que eu vivo. E por várias vezes isso aconteceu, eu preparar, chegar e Jesus me ajuda, Senhor, e nada. E o problema é que nesse momento aí, às vezes a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus, porque a gente fica preso na limitação e esquece que quem faz não somos nós. Não somos nós. E certa vez alguém me falou comigo: Emília, você vai ministrar louvor num dia específico. Eu falei: Senhor, de novo. Eu já estava encarando isso como uma dificuldade tão gigante para mim, que eu comecei a carregar como um peso nas minhas costas. Um ministério carregar como um peso errado. Não faça isso. Não faça isso. Eu estou dizendo para todos aqui que tem um ministério, para você que não tem e vai iniciar um ministério, não carregue o seu ministério como um peso. Entenda que não é você quem faz. E o próprio Deus ministrou no meu coração assim: continue se preparando. Continue se preparando. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu quero que você faça, mas eu vou fazer através de você. E a partir disso eu comecei a sentir paz no meu coração. Eu já não descia mais aqui, ia para minha casa chorar. Eu entreguei totalmente nas mãos do Senhor aquilo que Ele me deu. Porque o que eu tenho foi Ele que me deu. E eu falei: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Então, por muitas vezes que vocês viram aqui subir, ministrar, fazer, não foi eu. Nada foi de mim. Porque tudo que foi preparado, às vezes, não saiu. Foi verdadeiramente aquilo que o Senhor pediu para que fizesse, na hora. Porque eu não lembrei. E viver nessa situação, nessa circunstância, não é fácil. E não é fácil para a gente entender. Mas eu não preciso de entender nada. Esses dias eu lembrei que antigamente eu tinha muita dificuldade em perdoar. Muita dificuldade. Às vezes alguém me fazia algo e eu ficava com aquilo ali dentro de mim durante muito tempo. Eu sempre perdoei, mas tinha um tempo. Tinha um tempo, anos às vezes, dependendo da pessoa, dependendo do que era a gravidade da situação. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa hoje. Com toda a dificuldade, com tudo aquilo que eu tenho enfrentado com esse diagnóstico, porque eu sei que se o Senhor quiser me livrar hoje, Ele livra, porque eu busco isso todos os dias. Se Ele quiser me livrar, me curar, Ele vai fazer. Mas
Hoje eu não tenho a capacidade nem de lembrar algo de ruim que as pessoas fazem comigo. E se isso fez parte de uma libertação que eu precisava de ter, eu dou glórias ao Senhor por isso. Porque me fazia muito mal. Hoje eu não consigo mais. Talvez você enfrenta algo na sua vida e fica sem entender o porquê que você passa. É tamanha a luta, é tamanha a diversidade, é tamanho o diagnóstico que foi dado a você e você não entende o porquê que isso foi justamente com você. Poxa vida, uma doença rara. Por que comigo? E às vezes você vivia algo que precisava de uma libertação e isso trouxe essa libertação. Será que você vai conseguir glorificar em meio à sua luta, em meio à sua adversidade, entender aquilo que Deus faz também no meio da luta? Glória a Deus. Porque Ele trabalha. Ele não deixa de trabalhar em momento algum. Em momento algum. E quando o Senhor ministrou no meu coração assim, você vai levar a palavra no dia do congresso. Eu já comecei no dia, me escondendo para tudo que é lá. Eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, prepara uma palavra. Que eu não sei se eu vou conseguir. Coloca aí na manga. Porque eu não sei se eu vou conseguir. Me rendendo à limitação. Esquecendo de que quem faz, de que quem realiza, de quem faz todas as coisas sobre nós é o Senhor. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui para testemunhar isso que o Senhor faz. Ele faz daquele que não tinha condição de lembrar uma frase quando estava conversando com alguém, de estar aqui hoje para realizar aquilo que o Senhor tem. Não se limite na sua capacidade, querido. Obedeça. Obedeça. Aleluia. O seu sim pode libertar uma geração. Às vezes você está preso no não. Ah, não quero, não vou fazer. Eu não posso fazer. Mas o seu sim, ele pode libertar uma geração. Não se limite. Abra comigo em Mateus. Gente, já passei do horário, mas já estou acabando. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Vou ler rapidinho, está escrito assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Todos os homens e mulheres de Deus que eu citei aqui começou uma vida com intimidade, com busca, com obediência. Não será diferente com nenhum de nós. E esse versículo, ele vai dizer para nós assim que nós precisamos de brilhar uma luz. Só que essa luz, ela não é nossa. Ela é uma luz que ela deve refletir do céu. Refletir de onde? Da busca na intimidade. Daquilo que eu comecei a falar lá no início. Da busca da intimidade. E de todas as coisas que foi dito aqui, talvez você se encontrou em alguma dessas características, da onde que eu preciso de mudar, da onde que eu preciso de me moldar dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que tem sido ministrado do altar para a sua vida. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Aonde dentro do seu chamado você precisa de obedecer? Em qual área? Dentro do seu chamado você precisa de obedecer. Nós seremos moldados, queridos, na presença de Deus. Seremos conduzidos na presença de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória.